pessoinhas, voltei, tá? Aí, nessa aula aqui, eu vou abordar sobre embolia, que é pouquinho, né? Isquemia e acho que eu vou falar tudo até a inflamação. Aí, a inflamação eu gravo outro vídeo depois desse, beleza? Então, let's go. Na última videoaula, para vocês que não lembram, né? Eu abordei sobre trombose, né? Que trombose é quando a gente tem o sangue, quando ocorre a coagulação do sangue sem ter nenhum estímulo que precisa, e ele fica fortemente aderido, não sei o quê. Mas o que acontece quando esse trombo se desprende? Porque ele fica fortemente aderido. E quando a gente tem esse desprendimento do trombo, que é um dos tipos de embolia, a gente tem a embolia. Olha só. Então, o que é embolia? É a presença de um corpo sólido, líquido ou gasoso sendo transportado no interior dos vasos, sendo capaz de obstruir. Então, é o mesmo esquema do trombo, entendeu? A gente vai ter o vaso sanguíneo aqui, e aqui a gente vai ter o trombo fortemente aderido aqui na parede do vaso. Só que a embolia é quando a gente tem um pedaço desse trombo aqui que se desprende. Então, ele se desprende e ele fica vagando na corrente sanguínea. E por que pode obstruir? Porque se esse trombo ele chega numa veia menor e ele para aqui, o sangue que vem aqui trava. Então, esse tecido aqui, ele tem morte e esse aqui, ele tem hipóxia também, dependendo de qual vaso foi, né? Então, quais são os tipos de embolia que a gente tem? A gente tem a tromboembolia, que foi o que eu falei pra vocês, que quando um trombo, um pedaço do trombo se desprende. Então, a maioria de embolia que a gente tem é a tromboembolia, tá? A ateroembolia, que é a fragmentação do ateroma. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a primeira prova, tinha a aterosclerose. E aqui eu tenho um ateroma para mostrar para vocês, ó. Placa ateroma, tá vendo? Então isso aqui, não sei se foi um trombo causado por ateroma, mas se tem sinal de ateroma aqui, tá vendo? Pode ser. Então aqui a gente tem um ateroma, que é uma placa de gordura, beleza? É uma plaquinha de gordura que fica aqui, tá? Então, a gente tem a ateroembolia, que é quando um pedaço do ateroma ele se desprende e vai para a corrente sanguínea e se solta, né? E tem a embolia tumoral. Ah, não, embolia tumoral não. São 6 tipos, né? Tem embolia tumoral, que são quando as células se soltam de um tumor e esse tumor, ele forma metástase. Então, o que causa metástase, né? Pra vocês que não sabem, metástase é quando o sangue, por exemplo, a gente tem um sangue, sei lá, um sangue, ó, quando a gente tem um câncer e esse câncer se espalha. Então, se a gente tem um câncer por exemplo, câncer de tireoide, né? A gente tem aqui um câncer de tireoide aqui. O que vai acontecer? Esse aqui é o câncer, tá? Conforme vai tendo a passagem de sangue, esse pedacinho aqui pode se desprender e vir correndo para outro lugar. Ele vai correndo até que chega, sei lá, no fígado. Chega no fígado, então a gente vai ter um câncer aqui e um câncer aqui também, porque só um fragmento dele se soltou. Então a gente vai ter um câncer de tireoide e uma metástase para o fígado, tá? Então é isso aí que acontece. A gente tem a embolia de líquidos amniótico, que é quando é de neném, tá? Então, a mãe tá lá porque tem o cordão umbilical e aí vai ter a passagem de nutrientes, não sei o que. Então, quando o líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro do útero da mulher, tá? Ele entra na corrente sanguínea, a gente tem uma embolia, que é o desprendimento de líquido para o vaso sanguíneo. A embolia gordurosa, que vai acontecer principalmente quando a gente tem fratura de ossos longos, porque os nossos ossos, eles têm um pouquinho de lipídio, né? Então, quando a gente quebra esse osso, se a gente quebra o osso, né? A gente vai ter a ruptura e esse osso vai partir no meio e aí vai liberar esses lipidinhos para nós. E a gente tem a embolia gasosa, que não é mais tão comum, mas ela existe, tá? Então, vocês têm que saber que existe e ela era mais comum antes. Porque mergulhadores, eles tinham aqueles equipamentos de mergulho, todo elaborado, não sei o quê. Mas poderia acontecer do oxigênio que eles estão respirando pelos equipamentos entrar no ar, entrar no sangue, né, da molécula de ar entrar no sangue, porque o equipamento não é tão bom,
Então, embolia gasosa é isso, é quando a gente tem fluxo sanguíneo, né? Hemácia, 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 só que aqui tem um ar do nada. Então, isso aqui compromete também, ok? Então, a gente tem 6 tipos de embolia. Embolia por causa de trombo, que é a tromboembolia, arterioembolia, embolia tumoral, embolia de líquido amniótico, embolia gasosa e embolia gordurosa. Aqui a gente tem uma artéria pulmonar com uma tromboembolia. Por quê? Porque aqui a gente tem um trombo que tá obstruindo 2 negocinhos. Então, esse aqui era um trombo que se partiu e virou uma embolia, virou um êmbolo. Então, ele tá aqui, tá? Então, esse aqui é uma embolia na artéria pulmonar. Olha como ele fica lá. Então, aqui a gente tem uma embolia gasosa, tá? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo e tem espaço de ar aqui. Aqui a gente tem o sangue e aqui a gente tem o quê? Ar. Então, esse aqui é embolia... Ixi, ar não, mosquei, desculpa. A gente tem gordura, tem lipídio aqui. Porque a gordura na lâmina, ela fica com esse aspecto negativo aqui. E o ar também, por isso que eu confundi, desculpa. Mas isso aqui é lipídio, tá? Embolia gordurosa. Eita. Embolia gordurosa. E agora a gente vai falar de isquemia. Eu não sei se tem peça de isquemia, de embolia. Vou olhar aqui. Voltei, chuchus. A única peça que tem de histologia é da embolia gordurosa, que foi aquele que eu mostrei pra vocês, que a gente tem gotas lipídicas dentro do vaso, né? Então, nessa vista maior aqui, a gente já consegue ver que aqui a gente tem um vaso sanguíneo, né? Deixa eu desenhar aqui pra vocês. Um vaso sanguíneo aqui, ok? Aqui a gente tem o nosso sanguinho. Porém, nesse sangue, a gente tem gordura. Então, bolinha de gordura, bolinha de gordura, bolinha de gordura, bolinha de gordura. Isso aqui que é uma embolia gordurosa, tá? Então, como acabou já o assunto de embolia, porque ele é muito curto, o assunto de embolia é só o trombo que se desprende. Então, embolia é quando a gente tem um desprendimento, quando a gente tem entrada de líquido, sólido ou alguma coisa gasosa na nossa corrente sanguínea que pode obstruir, tá? Aí, embolia, elas podem ser... Deixa eu abrir aqui, né, pra vocês me olhar. Então, voltando. Embolia é quando a gente tem entrada de coisa que não tem que estar no sangue. Então, a gente pode ter uma embolia gasosa, embolia por líquido e embolia sólida, né? Então, quais são os tipos de embolia? A gente tem a tromboembolia, que é quando um trombo se desprende. A gente tem a embolia gordurosa, que é essa imagem que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, que são gotas lipídicas no negócio. A gente tem embolia por ar, que é quando tem ar na corrente sanguínea. A gente tem aquela embolia que causa metástase do câncer, né? Então, tem um problema. Esse problema, ele sai daquele órgão que tá causando o problema, que é o câncer, sai um pedacinho e vai para outro órgão. Por exemplo, sei lá, pra sua tireoide. Então, a gente vai ter uma metástase naquele órgão que já tava e na tireoide, tá? E tem outros aqui, atero não sei o que, tenho que olhar. Infelizmente, eu vou ter que olhar, que isso aqui eu não decorei. Embolia gasosa, embolia por líquido amniótico, que é durante a gravidez. E só, né? Então, eu mostrei as fotos pra vocês. Não tem aqui, como vocês estão vendo, porque eu tô seguindo o roteiro. Não tem peça de embolia na macroscopia, porque parece que é só um trombo, ok? Então, é isso. Agora a gente vai continuar com isquemia. Isquemia, tá? A isquemia é quando a gente tem a redução ou parada de suprimentos sanguíneos em determinado órgão por obstrução. Então, a consequência mais grave que pode gerar é a hipóxia, tá? O que é hipóxia? Diminuição de oxigênio no tecido. Então, a hipóxia é quando a gente tem menos O2 no tecido, ok? Um tecido isquêmico quando a demanda metabólica for maior que a quantidade de sangue que chega. Então, vamos lá, tá? Vamos fazer uma suposição. Imagine que você está agora na sua academia. Você está fazendo academia e não sei o quê. E o seu
músculo, seu bíceps tá trabalhando pra caralho. Então, esse aqui é seu braço, tá? Seu músculo forte, Letícia maromba aqui, ó. Esse aqui é o braço da Letícia. Deixa eu até colocar. Letícia. Esse aqui é o braço da Letícia, certo, Letícia? Você tá na academia, não sei o quê. Então, esse seu músculo aqui, que é o seu bíceps, não sei se o bíceps é aqui, tá? Mas vamos supor. Seu músculo aqui do bracinho, ele tá trabalhando muito. Então, se ele está trabalhando demais, ele vai precisar do quê? De muito oxigênio. Porque, como eu falei na aula de respiratória, o oxigênio é o alimento das nossas células. Então, se ele trabalha muito, ele precisa de muito oxigênio, beleza? Então, se ele precisa de muito oxigênio, vocês concordam que a demanda metabólica dele está sendo maior do que a demanda de outros órgãos? Pois é. E o que pode acontecer se parar de chegar oxigênio, sangue oxigenado, nesse músculo que a Letícia está trabalhando na academia? O que pode acontecer? Uma isquemia, né? Um infarto. Então, é isso aí, tá? Isquemia acontece quando a gente tem uma demanda metabólica no tecido maior do que a quantidade de sangue que chega nele, ok? E qual é a etiopatologia? O que causa, né? Primeiro, obstrução vascular, ou seja, embolia e trombose. Então, como a gente aprendeu agora em embolia é um pedaço de algo que se solta e vai para a nossa corrente sanguínea, ok? Então, a gente tem um pedaço de alguma coisa aqui, soltou um pedacinho disso aqui, esse pedacinho aqui vem para a nossa corrente sanguínea, tá? E por que a embolia, a trombose pode causar um defeito nessa... Pode causar uma isquemia? Porque se a gente tem o nosso vaso sanguíneo aqui, bonitinho, e aqui a gente tem, sei lá, o nosso coração, ok? Se tá chegando sangue aqui, é porque esse coração precisa, né? Porque o coração, ele tem função de bombear sangue. Se a gente tiver uma pedra aqui, um trombo aqui, ou uma embolia aqui, e o sangue vir nessa direção, ele não vai... É o mesmo esquema, gente. É sempre... Todo o distúrbio circulatório é basicamente por isso. Vem o sangue aqui, ele não consegue passar, e esse coração aqui, ele morre, né? Porque ele não tem oxigênio. Então, ele morre por isquemia, tá? Então, por isso que, quando a gente tem uma obstrução, no caso de uma embolia ou uma trombose, pode causar uma isquemia nesse tecido aqui, ok? Então, compressão vascular. Quando algo externo comprime os vasos. O que seria algo externo? O músculo, tá? Então, a única coisa que eu acredito que pode comprimir o nosso vaso é o nosso músculo. Naquela aula que eu dei pra vocês sobre... Que eu falei de varismo, não sei o que eu falei das válvulas e não sei o que, e que o músculo aqui, ele aperta e faz um movimento peristáltico na válvula para poder levar o sangue. Quando a gente tem quando o nosso músculo ele trabalha demais, ele pode estar trabalhando demais, ele vai contrair mais. Se ele contrair mais, a redução desse lumen vai acontecer, porque esse músculo, ele vai contrair e vai apertar. Então, o vaso que era para ficar assim, ele vai ficar como? Assim, entendeu? Então, a gente vai ter uma dificuldade de passagem de sangue, pode acontecer uma isquemia aqui e o tecido, ele vinha a óbito, beleza? Espessamento e esteatose da parede vascular. Parede do vaso espessa. Então, esteatose é quando a gente tem o nosso vaso sanguíneo aqui, bonitinho. O vaso sanguíneo é dividido em 3 túnicas, então aqui a gente tem a túnica íntima, aqui a gente tem a túnica média e aqui a gente tem a túnica adventícia, tá? A esteatose ela vai acontecer, se eu não me engano, pelo espessamento da túnica íntima. Então, a túnica íntima se expande, né? Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição do lumen e isso pode causar uma hipóxia porque o oxigênio não vai chegar direito nas nossas células porque o lumen tá diminuído. Beleza? E a gente tem a diminuição da pressão arterial também. Isso aqui é negócio do choque que eu vou explicar pra vocês depois, tá? E a gente tem a questão que eu falei pra vocês, que eu expliquei do braço da Letícia aqui, ó. Que tava o braço da Letícia aqui, bonitinho aqui. Por causa da demanda metabólica. É isso aí que pode acontecer. Então, isso da demanda metabólica é isso. Quando seu músculo tá trabalhando demais e às vezes não chega oxigênio suficiente pra ele. E ele pode ter uma isquemia, um início de infarto, não sei o que, esse aqui lá. Nesse aqui do aumento da demanda metabólica, eu coloquei sonolência na digestão, porque quando a gente papa, né, a gente termina de papar, o nosso estômago fica com os vasos sanguíneos todos direcionados para ele, porque ele tá trabalhando, ele tá digerindo o nosso alimento,
E aí é por isso que a gente tem sono, porque todo o nosso sangue não, né? Mas grande parte do nosso sangue está nessa região. E como o nosso cérebro, por exemplo, ele está trabalhando, ele precisa de sangue, mas o sangue não vai estar tão focado nele, porque ele não está fazendo muita coisa, vai estar focado mais no nosso estômago. Então, é isso aí, por isso que a gente tem sono, né? Porque o sangue não tá direito no nosso bagulho. Mas isso vai causar uma isquemia? Não, tá? Não vai. Consequência, vai depender de redução do calibre do vaso, se for total ou parcial. Então, se a gente tiver uma redução assim, tem problema, mas se a redução for assim, já era, né? Esquece. Velocidade que se instala, rápida ou lenta. Então, se a gente tem uma isquemia que ela vai ser do nada, ou se ela vai indo aos poucos, entendeu? E terceiro, da vulnerabilidade do tecido. Tecidos podem ser mais suscetíveis à isquemia do que outros. Então, o que eu imagino que deve ser? Tecidos que têm uma circulação diferente, que é o que eu vou explicar aqui agora para vocês. A gente tem órgãos que a gente tem circulação dupla, circulação simples e circulação colateral. Que, juro, o único que eu entendi direito foram esses dois aqui, o simples e o colateral. Esse duplo, eu tô meio que moscando, né? Mas eu vou meio que seguir uma lógica. A gente tem aqui o nosso tecido bonitinho, tá? E aí, ele vai ser irrigado por uma artéria só. Uma artéria não, acho que são duas artérias, né? Duas artérias aqui, e cada um vai irrigar um lado do tecido. Então, assim, eu acho que é isso aí mesmo. Se essa artéria aqui, ela para de funcionar, o que vai acontecer? Esse lado aqui vai ficar sem receber sangue. E o que vai receber sangue é esse aqui. Então, uma parte do tecido vai ser isquêmico e outra parte não. E é isso que acontece, se eu não me engano, em caso de necrose, eu acho. Algumas necrose, não sei. Eu vou parar de falar porque eu acho que não é isso, mas tá bom. Aqui a gente tem a circulação simples, né? Que é quando a gente só tem uma artéria só e ela vai irrigar todo o cérebro aqui. E a gente tem a circulação colateral, que quando a gente tem uma artéria, só que ela cria várias mini arteríolas, que eu esqueci o nome, que é anastomose. Ela cria várias anastomoses, que são essas artérias aqui, e essas anastomoses se comunicam e elas vão irrigando o tecido. Então, vai criando anastomose, vai criando anastomose, vai criando anastomose, até que irriga o tecido inteiro, ok? Em caso de... quando a gente, esses tecidos que têm irrigação colateral, tipo intestino e membros superiores e inferiores, eles são menos suscetíveis a ter uma isquemia, tá? Porque a gente vai ter essa comunicação de artérias aqui, beleza? Quais são as consequências, né? A gente tem a isquemia discreta, que vai ser durante o sono e a digestão. Então, ela acontece porque a gente papa e aí o nosso sangue vai estar localizado em um local só, basicamente. A gente tem a isquemia discreta e gradual, que quando a isquemia ela é leve, mas ela vai piorando ao longo do tempo, tá? E vai acontecer isso em órgãos com anastomose, porque vai ter o nosso... Eu vou voltar naquela imagem lá que é melhor. Vai ter o nosso órgão aqui, nosso tecido. E aí, vamos supor, se essa artéria aqui, se essa arteríola aqui, ela para de funcionar, deixa eu fazer com outra cor. Se essa arteríola aqui para de funcionar, outras arteríolas podem parar de funcionar também. Então, essa pode parar de funcionar, essa pode parar de funcionar, essa aqui. E isso vai acontecer com o tempo, porque a gente vai ter várias arteríolas que vão estar se comunicando. Então, por exemplo, se uma só parar de funcionar, a gente não vai sentir tanta diferença. Só que com o passar do tempo, muitas vão parando de funcionar e pode acontecer uma isquemia por causa disso, tá? Então, ela é discreta, porque uma vai estar parando de funcionar aos poucos, né? E gradual, porque vai aos pouquinhos, ok? Isquemia súbita e intensa localizada, quando ocorre do nada, tá? Então, quando a gente tem um infarto branco, o que é o infarto branco? Eu não sei se eu expliquei do infarto branco. Quando a gente tem um infarto branco é quando a gente tem a liberação de... Mano, se eu não me engano, é plasma e fibrina. E infarto vermelho é quando a gente tem células inflamatórias, eu acho, e hemácia. Não me engano, se eu não me engano é isso, não sei, vou olhar depois. Tá? E a gente tem
a isquemia súbita intensa sistêmica, que é do nada. Então, do nada, o tecido ele para de receber sangue por causa do choque. Que eu vou explicar porque eu achei bem legal o choque. Mas eu não entendi muito, mas eu achei bem legal. Tá? Intensa, porque o choque está relacionado a essa intensidade. Súbita, o choque está relacionado com a intensidade também. Tá? Então, sistêmica também, porque o choque está relacionado, porque o choque, ele é zoado, né, mano? É zoado demais. Infarto agora. Infarto não, né? Deixa eu ver se tem... Será que tem peça disso aqui? Isquemia? Vou achar. Não tem peça de isquemia, mas tem peça de infarto, porque uma coisa leva a outra, entendeu? Uma coisa vai levar a outra. Porque isquemia é quando a gente tem problema de chegar sangue nos tecidos lá também. Então, o infarto vai ser uma área circunscrita de necrose de coagulação causada por isquemia, absoluta ou prolongada, tá? Então, absoluta, quando não chega nada de sangue, e prolongada quando não chega sangue há muito tempo, tá bom? Infarto branco. Infarto branco e vermelho eu vou explicar agora. Infarto branco vai ocorrer em órgãos sólidos como circulação terminal, sem anastomose. Então, circulação terminal é aquela circulação que tem uma artéria só que vai irrigar um órgão inteiro, que é simples ou terminal. É uma artéria só que irriga todo o órgão, o tecido e os carai. Comum em rins, miocárdio e baço, porque esses órgãos eles têm essa circulação terminal. Então, essa aqui é aquela imagem clássica que a gente viu de necrose de coagulação, né? Então, aqui a gente tem um rim necrosado aqui, ó. Então, parou de chegar sangue aqui, pode ter parado de chegar sangue de forma súbita ou gradual, tá? E aí, a necrose de coagulação, ela é sempre arterial, tá? Porque coagulação, pelo que eu entendo, assim, eu acho, é quando a gente tem o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então, acho que é isso aí. E a gente tem o infarto vermelho, tá? Então, na necrose de coagulação, a gente não tem a chegada de hemácia. Então, por isso que ele é branco, tá? Porque o que dá a cor vermelha é hemácia. Se não tem hemácia, é branco, ok? Então, por isso que é a coagulação. Infarto vermelho, necrose edematosa e hemorrágica. O que é edematosa mesmo? É quando a gente tem edema, tá bom? Quando a gente tem edema. Então, aqui a gente tem um pulmão estragado, né? Um pulmão que teve um problema de infarto aí Virou um coração, que bonitinho. Vai ficar aí. Um pulmão que tem infarto, né? Então, tem um infarto hemorrágico, porque aqui a gente consegue ver uma área de hemorragia que eu expliquei pra vocês sobre hemorragia na aula anterior, que é quando a gente tem essa área circunscrita aqui de sangue. Que é hemorragia? É sangue fora dos vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem sangue fora dos vasos sanguíneos, então a gente tem um infarto hemorrágico, tá? É venosa, mas pode ser arterial. E no infarto hemorrágico vai ter hemosiderina. Por que vai ter hemosiderina? Porque a hemosiderina, ela é liberada quando a gente tem a ruptura da hemácia. Então, quando a hemácia se rompe, a gente tem aquele grupo M, que eu expliquei na aula de ontem, de respiratória. Aquele grupo M que tem ferro, ok? Tem ferro. Esse ferro, ele vai produzir a hemosiderina. E a hemosiderina, o acúmulo de hemosiderina é chamado de quê? Hemosiderose. Beleza? Então, é isso aí. Então, por isso que vai ter hemosiderina. Porque a gente vai ter muito sangue, consequentemente, a gente tem muita hemácia. Se a gente tem muita hemácia, a gente tem muito ferro. Se a gente tem ferro, a gente tem hemosiderina. Se a gente tem hemosiderina, a gente tem hemosiderose. Ok? E é mais comum em pulmão e em intestino. A gente tem um rim que teve infarto também. Então, esse aqui é o infarto branco. É o infarto branco porque ele aqui tá branco, né? Não tá vermelho. E nesse rim aqui a gente tem ele... Se eu não me engano, a professora falou que ele é o rim meio que internamente. Isso aqui a gente tem áreas de cicatriz de onde teve o infarto. Então, ele fica essa cicatriz daqui, que eu vou explicar pra vocês o que são essas cicatrizes depois na aula de inflamação, tá? Então, aqui, padrão de mapa geográfico. Tá vendo? Fica todo parecendo que tem um mapinha ali.
A gente tem um infarto no coração também, né? Então, aqui a gente tem um infarto branco, porque não tem hemácia, tá vendo? Então, é uma necrose de coagulação, se eu não me engano, também. E a gente tem cicatriz aqui. É que essa imagem não tá boa, mas aqui, tá vendo? Tem uma área branca aqui, ó. É a cicatriz. Aqui também, aqui, são cicatrizes, tá? Então, o que é a cicatriz? É quando a gente tem a cicatrização do... Quando a gente tem fibrose, a gente tem fibra, tá? Vou explicar depois pra vocês. Tá, nessa aqui tem peça, eu vou pegar aqui pra vocês. Então, aqui a gente tem uma peça de um baço com um infarto branco, tá? O que é o infarto branco? É o infarto quando a gente tem quando a gente não tem sangue chegando no local, tá bom? Então, aqui a gente tem um baço. Eu tava olhando aqui essa lâmina e ela não é tão fácil de ver algumas coisas, não. Ela não é intuitiva, na real. Mas, eu lembro que a professora, ela falou... Vai. Ah, tá. Então, aqui a gente tem áreas diferentes. Legal. Então, aqui a gente tem um baço normal, que não tem infarto nem nada. E aqui a gente tem um baço com infarto. O que lembra vocês? Isso aqui. Da outra prova que a gente teve. Isso aqui parece muito uma necrose de coagulação. Que é isso que acontece. O que é a necrose de coagulação? É quando a gente tem a perda da estrutura das células. Então, as células, se elas têm que ser assim... se a célula tem que ser assim, na necrose de coagulação, ela vai estar só assim. Ou ela vai estar rompida, tá? Então, era para ser assim, com o núcleo roxinho, o que a gente não consegue ver aqui, o núcleo roxinho. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O núcleo das células roxinhas aqui, e aqui a gente não tem núcleo roxinho. Vou até dar mais um zoom, ó. Não tem nada roxinho aqui. Então, é uma necrose de coagulação, tá? Aqui também, ó. Tá vendo? Não, tem poucas células que tem coisinha roxa. Esse aqui tem, esse tem, esse tem, esse tem, esse tem. Mas a maioria não tem. Então, essas células morreram por causa de um infarto. Aqui a gente tem um infarto vermelho no pulmão. Como é que você sabe que é um pulmão, Ana Clara? Porque tá escrito aqui? Não, né? Porque aqui a gente consegue ver alvéolos, tá? Aqui a gente consegue ver... Nossa, eu não consigo dar zoom, mano, nesse bagulho. Aqui. Aqui a gente consegue ver a presença de alvéolos. Então, isso aqui é o lado do pulmão que tá normal, tá? Porque, ó, que bonitinho o coração. Os alvéolos, eles têm que ter o que dentro? Ar, tá? Então, aqui a gente tem uma necrose, ó. Um infarto vermelho. Um infarto vermelho. Beleza? Porque aqui, ó, a gente consegue ver que como aqui era pra ter ar, aqui não tem ar. Aqui parece que tem um material rosa. Aí, Ana Clara, mas e aquele material rosa que você falou, exudato lá? O líquido lá do edema, exudato? Não sei, vamos ver agora. Se a gente consegue ver melhor em outra peça. Here. Aqui. Mano, eu não sei se é... Eu acho que não, tá? Porque tá vendo que parece que tem uns grânulos aqui? Eu lembro que no exudato, eu não lembro de ter visto grânulos assim. Parecia que ser uma substância homogênea com coisinhas, com células inflamatórias. Mas pode ser. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Aqui, ó, um vaso sanguíneo. Com um bagulho aqui, ó. Tá vendo esse bagulho aqui? O que parece com o que eu expliquei pra vocês? Então, ele tá fortemente aderido à parede do vaso e ele tá obstruindo um pouco do lúmen. O que parece? Um trombo, né? Então, aqui a gente tem uma trombose nesse pulmão. A gente tem uma trombose. Uma tromboembolia, na verdade, né? Então, é porque é difícil saber se é uma embolia ou uma trombose, porque trombose e tromboembolia é a mesma coisa, quase, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver que as células desses alvéolos aqui, elas estão nessa parte de cima aqui, a gente tem a presença de núcleo, tá? Então, núcleos aqui, núcleo aqui. Nessa parte aqui de baixo, poucas células têm núcleos, tá? Então, aqui a gente só tem hemácia só, ok? Então, aqui a gente só tem hemácia, capilares com hemácia, beleza? Então, aqui a gente tem poucos núcleos, ó. E esses núcleos estão naquela fase que a professora falou numa primeira prova lá, que ela tá... Cariorex, eu acho que é o nome, quando tem a comida de regeneração do núcleo. E é isso aí, ó. As células estão
praticamente todas mortas, ó. Todas mortas, tá todo zoado. Aqui a gente tem muita hemácia. Hemácias aqui. Isso aqui eu não sei se é célula ou se é hemácia, mas parece ser célula porque tem um bagulho preto aqui. E é isso aí. Então essa aqui é a área infartada, que tem poucas, tem células sem núcleos aqui. E hemácia quebrada, tá? Aqui, ó, hemácia quebrada aqui. Vamos ver se tem outra peça? Não, só tem isso mesmo. Então aqui a gente consegue ver claramente que essa parte aqui é um pulmão normal. E esse aqui é um pulmão que teve um infarto. Por que que essa parte teve infarto? Porque aqui as células, elas têm núcleo, elas estão todas roxinhas, bonitinhas, e aqui elas estão rosas, só rosas. A gente só consegue ver o citoplasma, não dá pra ver núcleo. Aqui nessa peça a gente tem o infarto. Localizem o infarto. Onde tá o infarto? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui tá infartada. E que infarto é esse? Eu acho que é o branco, tá? Porque ele formou meio que uma pirâmide aqui, ó. Então, isso aqui é uma necrose também, uma necrose de coagulação. A mesmo esquema daquela peça do rim lá, que a professora mostrou lá, que tem um triângulo aqui, e essa parte aqui tá toda vermelha e aqui tá branco. Pois é. Próximo. Necrose intestinal. Então, a necrose, se eu não me engano, ela tá nessa região aqui, tá? Uma necrose... Necrose não, carai. Qual que é o nome, mano? Um infarto. Então, o infarto, ele tá nessa região aqui, branca, então é um infarto branco, ok? E aqui, o infarto intestinal, acho que é outra vista, né? Que a gente consegue ver algumas áreas dele, tipo aqui, ó, que tá pintado de branco, tá vendo? Então, é um infarto branco também. Ver se tem mais peça. Só essas mesmo. Na verdade, não, pessoas. Aqui a gente tem um infarto hemorrágico. Então, a parte que tá afetada é essa parte que tá em marrom aqui, ó. Então, eu mosquei mesmo, desculpa. Essa parte aqui que tá com infarto, tá? Então, é um infarto hemorrágico. Infarto vermelho, né? E é isso aí. Então, nessa parte aqui, nessa peça aqui, a parte infartada não é essa. A parte infartada é essa daqui, que tá mais escura, tá? Me desculpem, vou melhorar. Agora, nós chegamos nas partes que não tem foto, não tem lâmina, não tem peça, tá? Então, vamos lá, vamos no contexto que a gente tava. A gente falou de isquemia, né? Que é quando a gente tem a parada do sangue, o sangue para de chegar no lugar que tinha que chegar, e a gente tem um infarto, que é quando tem o ato de não chegar sangue mais, né? Quando acontece a tragédia. E aí, vamos chegar num raciocínio aqui agora com vocês, ok? Imaginem que aqui a gente tem um coração. Deixa eu aumentar a caneta aqui, que fica melhor pra ver. Imaginem que a gente tem um coração aqui, certo? E esse coração, ele sofreu um infarto nessa região aqui. Então, essa região aqui é a região infartada, beleza? Então, ele sofreu um infarto nessa região. Se ele sofreu um infarto nessa região, essa região está morta ou está viva? As células dessa região estão mortas ou estão vivas? Estão mortas, tá? Então, as células daqui estão mortas e as células daqui estão vivas, ok? Então, beleza. Então, qual o meio que a gente poderia usar para fazer essas células que estão mortas não voltarem à vida, mas, tipo assim, para essas células que estão mortas aqui terem um retorno do sangue nessa parte. Então, como a gente faz para essa área que tá infartada ter um retorno de sangue? O que a gente vai fazer? A gente tem a reperfusão, tá? Então, a reperfusão é isso, a gente tentar retornar o sangue para a área que tá infartada, tá? Então, eu vou deixar esse negócio aqui. Então, a reperfusão é o retorno do fluxo sanguíneo de um tecido que estava isquêmico, ok? E é complicado, porque ele pode ser benéfico ou não. Porque vamos usar a lógica aqui. Por que pode ser benéfico? Porque a gente pode salvar esse tecido. Mas, opa, como que a gente pode salvar esse tecido se as células estão mortas, né? A gente pode tentar salvar
as células que estão vivas, porque nem todas aqui estão mortas. Pode ter células tipo aqui da periferia aqui, que pode estar viva, ok? Então, se essas células aqui tiverem vivas, a gente consegue salvar ainda essas células aqui. Mas, o que vai acontecer quando a gente tiver o retorno desse fluxo sanguíneo, ou seja, a reperfusão, nessa área que está morta? O que pode acontecer, né? Então, a gente pode ter esse benefício de talvez salvar células vivas, mas a gente pode ter malefícios. Quais são esses malefícios? Primeiro, ok? Então, primeiro, formação de radicais livres é a bomba do radical livre, que atormentou nossa vida na outra prova. Radical livre é quando a gente tem, uma molécula que ela falta um elétron, desenhar, tá bom? Radical livre, a gente tem uma molécula que falta um elétron, ok? Então, ela precisa de um elétron. E ela é chata. Ela é chata porque ela vai atrás desse elétron aonde ela quiser ir, beleza? Então, ela vai indo atrás de elétron até ela conseguir achar esse elétron para ficar bem. Então, isso aqui é um relacionamento tóxico, porque ela fica bem fazendo mal pros outros, tá? Então, ela vai acabar com a vida dos outros e vai ficar feliz, beleza? Então, aí, esses radicais livres vão tentar pegar esse elétron das células que estão ali. Então, se eles vão tentar pegar esse elétron das células que estão ali, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Da gente tentar salvar essa área em azul, essa área que está morta, e piorar o resto. Porque se a gente vai ter, lógica, tá? Se a gente vai ter entrada do sangue aqui, nessa área que está isquêmica aqui, a gente vai ter um sangue que está vivo, né? As células do sangue estão vivas, as hemácias estão vivas, tudo está vivo no sangue. Essa entrada súbita de sangue nessa região que está isquêmica aqui, pode ter a entrada desses radicais livres, porque o sangue está vivo e a área está morta. Então, se a gente tem aquele radical livre maldito que quer pegar aquele elétron para ele vai, filho, fundo até achar. E ele vai achar esse elétron livre nessa área morta? Não, porque a área está morta. Ele vai achar onde? Na área que está viva. Então, em vez de esse infarto ele ser apenas nessa região, porque, né, o radical livre vai tentar achar aqui, não vai conseguir achar esse elétron, ela pode se expandir para cá. E aí, ele vai conseguir pegar esse elétron, mas ele vai conseguir também estragar mais uma parte do coração desse nosso infarto. Não sei se deu para entender, tá? E aí, a gente vai ter um excesso de cálcio, porque tem cálcio no nosso sangue. Se a gente tem muito cálcio no sangue, essa região que tá pintada de azul aqui, ela vai começar a contrair, tá? Então, ela pode começar a contrair diferente dessa célula, dessa parte daqui, beleza? A gente vai ter o choque osmótico da célula, porque vai ser entrada, exatamente, tudo que é de malefício da reperfusão é porque a gente tem entrada súbita de sangue, tá? Então, é isso aí. Deixa eu, rapidinho. Voltei. Então, tudo de coisas que pode acontecer, vai acontecer de ruim aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai ter entrada de radicais livres. O que são radicais livres? É uma célula tentando pegar um elétron. E ela vai achar esse elétron. Na onde? Nas células que estão mortas? Não, na parte viva. Então, ela vai comer até achar o elétron, tá? Achou o elétron? Beleza, suave. E o que pode acontecer depois? Entrada de cálcio. E essa área aqui, que tá morta, pode contrair, mas não sei também. Não sei se pode contrair porque tá morta. Não sei também, me contradisse aqui. E a gente pode ter o que eu falei também? O choque osmótico, entendeu? Porque vai entrar sangue, tudo é por causa da entrada de sangue. Vai entrar sangue e essa área aqui faz tempo que não recebe sangue, então vai estranhar, né? Vai ter aquele choque. E aqui a leucocitose normal. Leucocitose é quando a gente tem um aumento de leucócitos, né? O que são leucócitos? São os glóbulos brancos, tá? Então, vamos raciocinar aqui. Esse coração aqui, essa parte azul tá infartada, certo? Tá infartada essa parte azul. E aí, se a gente chega com sangue novo aqui, a gente tem as nossas células inflamatórias. Mano, eu quero fazer bonitinho isso aqui. A gente vai ter as nossas células inflamatórias aqui. Então, vamos desenhar aqui uma célula, isso aqui é uma célula inflamatória, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa célula inflamatória, ela vai chegar nessa parte aqui, nesse órgão aqui. Deixa eu
pegar essa célula aqui. Ela vai chegar nesse órgão. Ó, não tem nada aqui. O que vai acontecer? Vai chegar mais leucócito aqui. Nessa área que tá boa. E o que o leucócito causa? Que a gente vai ver daqui a pouco. Inflamação aguda, tá? Então, a inflamação, ela acontece pela passagem... Na verdade, a resposta inflamatória, ela acontece pela passagem de leucócitos do vaso sanguíneo para o tecido que está inflamado. Então, se a gente tem uma leucocitose aqui, que o leucócito estava aqui, ele passou para essa área aqui, não achou nada, veio para cá, a gente vai ter um acúmulo de leucócito aqui, a gente pode ter uma resposta inflamatória. Então, pode zoar muito o coração. Então, a reperfusão, ela pode ser benéfica, porque pode conseguir salvar algumas células do tecido, mas na maioria das vezes ela é maléfica, tá bom? Minhas belezas tropicais. Eu acho que é isso aí. Eu acho que eu não volto mais aqui na câmera não, que eu tô zoada. É isso aí, tá? Então, agora, a gente tem o choque, que é a última matéria de distúrbios circulatórios, graças a Deus. Graças a Deus que eu não aguento mais essa bomba. O choque. Então, vamos ler o que é o choque. O choque é a falha aguda do sistema circulatório para abastecer os tecidos periféricos e os órgãos com suprimento sanguíneo adequado, que resulta em hipóxia celular. Se a gente tem uma hipóxia celular, a gente tem uma falência circulatória. Então, quais são os tipos de choque, tá? Na verdade, em resumo, o que é o choque? É quando o seu coração, ele só para de funcionar às vezes. Às vezes não, né? Que, se para de funcionar às vezes, vai no médico, né? É só quando o seu coração, ele para de funcionar e ele não consegue mais bombear o sangue direito para os tecidos. Então, a gente vai ter a falência circulatória, porque é a falência do nosso coração. Então, quais são os tipos de choque que a gente tem? A gente tem um choque hipovolêmico, que é uma perda súbita de sangue, ou seja, súbita é do nada, e de grande quantidade, ou seja, é uma perda que vai do nada e rápido demais, entendeu? E sai muito sangue. Aqui, de líquidos no organismo. Então, não é só sangue que eu falei, né? Não é só sangue. É de líquidos no normal. Então, a gente tem perda de água, a gente pode ter esse choque hipovolêmico, às vezes por vomitar, né? Porque a gente vai liberar líquido, por ter diarreia, às vezes até por uma hemorragia. Então, a gente pode ter o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, ele pode acontecer por sangramento intensivo, que é geralmente quando a gente perde de 15 a 20% do sangue. Quando a gente perde esse volume de sangue aqui, ó, já esquece, tá? Esquece que você já foi dessa pra melhor. Perda do plasma, então a gente tem hemácia ainda, mas a gente tem pouco líquido. Se a gente tem pouco líquido, presta atenção, tá? Então, vamos lá. O nosso sangue, a gente tem hemácia, a gente tem os leucócitos, né, células inflamatórias, e a gente tem o plasma, que é o líquido do sangue. Se a gente tem perda do plasma, se o plasma para de vir, o nosso sangue, ele começa a ficar com muita hemácia. Então, se o sangue ele fica com muita hemácia, o que vai acontecer? Ele vai ficar viscoso. O que é viscosidade mesmo? É a capacidade do líquido de escorrer. Se ele fica viscoso, se ele aumenta a viscosidade do sangue, ele vai ter, não é epistaxe não o nome, mas o sangue, ele vai andar devagar na corrente sanguínea. Se ele anda devagar na corrente sanguínea, esse sangue vai demorar para atender os órgãos que ele tem que atender. Então, por isso que a perda do plasma, que é a perda do líquido do sangue, pode causar um choque também, tá? Porque a gente vai ter perdido o líquido e o sangue vai estar mais viscoso, porque só vai ter hemácia e leucócito. E desidratação severa, em caso de queimadura, vômito e diarreia, que eu não coloquei aqui, tá? O choque, ele pode ser obstrutivo, que é quando a gente tem a diminuição do enchimento dos átrios, né? Principalmente do esquerdo, porque o esquerdo, ele bombeia o sangue pro corpo inteiro. Então, se a gente tem o nosso coração funcionando bonitinho, mas esse ventrículo aqui, ele tá com defeito, às vezes, ou ele tá contraindo antes do tempo de contrair, ou ele só não tá conseguindo encher, a gente tem um problema de choque. Então, se esse ventrículo aqui, ele contrai mais rápido do que esse átrio enche, quando o ventrículo contrair, vamos supor, ele vai ter essa quantidade de sangue aqui. O certo é ele contrair tendo essa quantidade aqui. Então, ele contrai tudo que ele tem. Mas nesse caso, ele vai
expulsar pouco sangue. Se ele expulsa pouco sangue, a gente tem pouco sangue na nossa circulação. Se a gente tem pouco sangue na nossa circulação, a gente tem um choque, tá? A gente tem o cardiogênico, quando, né, o coração ele tá incapaz de bombear sangue adequadamente, vai acontecer no infarto miocárdio e pelo menos 40% da massa do miocárdio vai estar contaminada, né? Se 40% da massa do miocárdio vai estar estragada, quase metade do miocárdio não vai estar conseguindo bombear o sangue direito. Então, a gente vai ter um choque. A gente tem um choque anafilático, que é quando é o choque por alergia, né? Então, vai ser a reação mediada por imunoglobulina E, que é um agente inflamatório. Se algum agente se ligar à imunoglobulina E ativar os mastócitos e basófilos, as células liberam histamina, promovendo a vasodilatação. Então, a histamina a gente vai ver melhor também na inflamação, tá? Então, a histamina ela vai ser responsável por vasodilatar os bagulhos. Se a gente tem uma vasodilatação, a gente vai perder. Então, primeiro, o choque anafilático ele vai acontecer por causa de alergia. A alergia, ela pode se dar por um agente biológico. Por exemplo, vamos supor que você tem alergia à abelha. Se uma abelha te pica lá, o nosso corpo vai liberar mediadores químicos e a gente vai ter a quimiotaxia das nossas células, né? Então, a gente vai ter a quimiotaxia, que é a saída da célula do vaso sanguíneo até aquele tecido que está estragado. Essa célula que foi pro tecido, ela vai liberar histamina para chamar outras células e vai promover a vasodilatação para a saída de célula. Então, a vasodilatação pode causar um choque anafilático porque a gente vai ter a perda de células. Se a gente perde células, o sangue ele vai ficar mais viscoso também. Então, é naquele mesmo esquema que eu expliquei para vocês do choque obstrutivo, do choque hipovolêmico, tá? No caso da perda de plasma aqui. O choque neurogênico é quando a gente tem a redução do simpático nos vasos sanguíneos, causando uma vasodilatação. O simpático, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar. O simpático, ele aumenta? Obstrui? Não lembro. Mas a gente tem um problema no simpático. Não lembro se ele aumenta ou se ele obstrui o negócio. Mas faz sentido ele obstruir. Nesse contexto, faz sentido ele obstruir, não. Ele contrair, né? Uma vasoconstrição. Então, o simpático, ele vai Nossa, mano. Vou de novo. O simpático, ele vai contrair os vasos sanguíneos. Se a gente tem pouco simpático, a gente vai ter uma vasodilatação. Se a gente tem uma vasodilatação, a gente perde mais hemácia. Se a gente perde mais hemácia, a gente tem um choque, tá? Nossa, é isso aí. Meu Deus, tô ruim demais. A gente tem o choque septicêmico, que é quando a gente tem bactéria gram-negativa. Isso aí não precisa não, sabe? Mas o choque septicêmico é quando a gente tem a presença de bactérias. E aí, se a gente tem presença de bactérias, a gente vai ter liberação de mediadores químicos. Por quê? Bactéria não é um bagulho que tem que estar na nossa corrente sanguínea, né? Então, na nossa corrente sanguínea não, no nosso corpo. Principalmente bactéria que não é do nosso corpo. Então, se a gente tem uma bactéria que não é do nosso corpo no nosso corpo, o nosso corpício vai entender que tem uma parada estranha acontecendo ali. Se tem um negócio estranho acontecendo ali, vai ter a liberação de leucócitos e células inflamatórias lá para poder papar essa bactéria, tá? Então, se a gente tem a liberação de leucócitos, a gente vai ter a produção de mediadores químicos, porque esse leucócito vai chamar pessoinhas para poder ir lá matar essa bactéria. Então, se a gente tem a liberação de mediadores químicos, a gente vai ter a vasodilatação, porque a vasodilatação vai permitir que as células saiam do vaso sanguíneo e vá para o tecido, né? Então, se a gente tem uma vasodilatação, a gente tem aumento da permeabilidade, né? Porque é isso da passagem das células. E a liberação de radicais livres. O que é radical livre? O bagulho lá, aquela maldita célula que precisa de um elétron e enche o saco dos outros. E aí, para finalizar, a gente tem a resposta adaptativa. Como que o nosso corpo, ele vai responder ao choque. Então, a gente tem 3 fases. A primeira é a fase inicial, que é a compensatória. Então, o choque, o nosso sangue, ele vai ter preferência para ir para as partes primordiais do nosso corpo. Então, assim, rim, porque se nosso rim parar de funcionar do nada, já era. Vai
pro nosso fígado. Então, ele vai preferir ir para órgãos do nosso corpo que são mais principais pra gente. A gente tem um choque progressivo, que a resposta progressiva, que é quando o choque ele vai parando devagarzinho de ir para essas áreas, se eu não me engano é isso. E o irreversível é quando ele para totalmente e já era, aí a pessoa morre, tá? E, como eu falei, não tem peça disso aqui, mas agora eu vou gravar o vídeo sobre inflamação, e eu acho que inflamação eu vou colocar tudo em um vídeo só. Ou eu separo em dois, eu acho que é melhor separar em dois, né? Então eu vou fazer isso agora. Um beijo pra vocês, bons estudos. Se tiver dúvida, me chama, porque eu acho que teve coisa que eu expliquei mal aqui, mas pode me chamar.